Viva, amigos do YouTube! Cá estou eu de novo. Obrigada por acederem ao meu canal, Mania de Leituras e não só. Eu sou a Jo Pereira e desta vez trago-vos outra vez uma história de sobrevivência de uma criança vítima de maus tratos dos pais, mais propriamente do pai, e de uma mãe negligente. Um caso que se passa entre os anos 60 e 70 na Inglaterra. O livro é O Meu Triste Segredo, de Jenny Tomlin. Ela é a mãe de uma conhecida cantora, que é a filha, que se chama Martine McTuchon. Ela é cantora, atriz, e ela própria diz: esta mulher é uma inspiração e é uma honra tê-la como mãe. Esta mulher passou, ela mais os irmãos, passaram desde criança maus tratos, violência doméstica na mãe e eles próprios, e conseguiram manter a sua sanidade, fruto de uma inteligência e de uma determinação, e conseguiram vencer na vida, com alguns percalços, mas tal como o livro O Castelo de Vidro, temos aqui uma criança que se torna adulta e que consegue, apesar de tudo, não definhar pelos traumas ocorridos pela mão do pai mau, preguiçoso, abusador, que a única coisa que se sentia bem era dentro de casa a amesquinhar a mãe, a batê-la, a socá-la, e como aos filhos. Apenas um dos filhos definha, um dos filhos, que é o Chris, acaba por morrer ao cheirar cola, não se sabe bem os pormenores, mas é um dos filhos que realmente não consegue suceder na vida. Todos os outros acabam por vencer e ter uma vida normal, e sem que os traumas distorçam o seu caráter e tornem uma vida realmente insuportável e se tornem-se disfuncionais. Eu lembro-me do livros de Tora Aden, que trata crianças maltratadas, que acabam por ter comportamentos desviantes, paranoicos, acabam por ter várias personalidades, não conseguem dizer o que pensam, o que sentem, têm mutismo seletivo, fruto das mesmas situações de abuso sexual da parte do pai, maus tratos, mas neste caso, esta Jerry Tomlin, que hoje tem por volta de 60 anos, consegue vencer e viver, enfim, como uma pessoa normal, sem ter essas ocorrências e essas personalidades desviantes, enfim, todos esses traumas. É mais uma vez um caso dramático que acontece na Inglaterra, e acontece porquê? Porque na altura, e julgo que nesta altura isso já não acontece, as crianças não eram ouvidas. Havia violência, havia pancadas, havia toda uma série de situações de abuso e de violência doméstica ouvida pelos vizinhos e queixa das crianças, mas os polícias nunca ouviam as crianças, em vez nenhuma. Inclusivamente quando uma das irmãs acaba por fazer queixa à polícia que ele estava a abusar da menina mais nova, a Carola, ele acaba por ser absolvido. É muito chocante ver esta situação. Julgo que as leis são diferentes, já se ouvem as crianças, mas como a lei e a justiça protege os adultos e lhes dá um cariz de impunidade. E é chocante, e ao mesmo tempo, como este homem viveu de expedientes e de subsídios a toda a hora, e continuaram a dar, o pai desta Jenny, ele continua a abusar, viram os filhos viam
que as crianças viam que os filhos iam maltratados, com fome, sujos, esfarrapados, e ninguém fez nada. É realmente bastante chocante esta realidade. Eu creio que hoje em Portugal nem isso já existe, já há uma voz da parte de crianças, mas contudo eu penso que ainda a voz da criança é muito subestimada e os adultos acabam por fazer o que querem. O que se passava com o pai da Jenny é que ele não era ninguém lá fora, não trabalhava, não conseguia sair de casa, nem sequer era bêbado, mas em casa ele era a lei, e a partir dali ele socava, batia, espancava. Ele anulou a sua própria esposa, que era uma rapariga bonita, obrigando-a a deixar as lentes de contacto e a cortar o cabelo. A única coisa que ela tinha bonita era os olhos e o cabelo, e ela acabou por obrigá-la a anular isto. E o que é mais incrível, e isto é um caso de estudo e eu penso que consigo explicar isto, esta mulher anulada, um pouco retardada na sua inteligência, aceitou toda esta situação. Quando esteve prestes a divorciar-se, não se divorciou dele, e mais, quando ele morreu, chegou a dizer, de diabetes e de infarto, chegou a dizer que tinha saudades da boa vida que tinham. É realmente como certas mulheres não têm personalidade, têm uma mentalidade tão submissa, o próprio dom da sobrevivência nem sequer o têm, e aceitam viver com um algoz que a viola, maltrata, debate, a humilha, não a faz sentir pessoa, e aceitam toda esta situação. Ela sabia dos abusos sexuais que eram infligidas nas filhas e nunca fez nada. Aceitou toda aquela situação, teve uma oportunidade para sair e até parecia que já estava a rejuvenescer quando o pai até foi preso, teve algum tempo preso e até começou a trabalhar e a interessar-se um pouco por ela, e depois voltou marcha atrás e voltou a viver com aquele que a espancava e a humilhava. E isto realmente dá que pensar, porque a mulher, até que ponto certas mulheres não proporcionam o machismo de certos homens. Ou seja, há certas mulheres cujo amor próprio, ou cuja ignorância ou pouca inteligência é tão grande que há um fenómeno de submissão completa, e proporciona que tanto neste mundo os homens subjuguem as mulheres e a humilhem e consigam sair impunes, e elas fiquem com eles. Há algo de prazer em ser vítima. Eu penso que o machismo existe, as violações existem, e neste caso está a haver uma violação, houve há pouco tempo uma violação no Brasil, uma cultura do estupro, de uma cultura de violação, é mais fácil dizer, no mundo, em alguns países, nomeadamente no Brasil, na Índia e talvez até nos Estados Unidos. Os homens têm e continuam a ter ainda hoje um estatuto de impunidade e de humilhação, de poder, de exercer o poder em relação ao mais fraco, todos aqueles homens fracos, cobardes, indignos, com uma baixa autoestima, que só têm prazer na humilhação dos outros. É nisso que eles sentem bem, e ainda essa cultura ainda existe. E enquanto um homem, um macho, dito macho, que no fundo é um fraco, porque se fosse grande não fazia algo a pessoas mais fracas, a crianças e a mulheres, esse dito macho, que não é macho, consegue e vai conseguir sempre perpetuar o seu poder neste mundo, e enquanto isso acontecer, esta sociedade não evolui, este planeta não evolui. Enquanto não houver uma igualdade de sexos,
não é que a mulher deixe de ser mulher e o homem deixe de ser homem. Mas enquanto não houver um exercício de poder fortíssimo da parte dos homens em relação às mulheres, na humilhação, na tentativa de se mostrarem o seu poder em relação aos mais fracos, isto não vai evoluir. E enquanto as mulheres não tomarem consciência que têm que se revoltar e de se libertar destas prisões, nada é conseguido. E este livro é profundamente triste porque os filhos acabam por salvar a sua vida e por ter uma tia, a irmã da mãe, que é uma pessoa maravilhosa, com uma dignidade, cheia de princípios, e acaba por dar toda a educação, todas as regras, todas as disciplinas à Jenny, à Kim e ao Lawrence, já não tanto aos outros dois filhos que nascem a seguir, porque entretanto a tia morre, e eles conseguem seguir a sua vida com padrões, com, enfim, digamos, com regras, com metas, graças à irmã da mãe. E o que é mais incrível neste livro é que a mãe destas crianças podia fugir daquele indivíduo que a maltratava e ir viver para a casa da tia, ou seja, da irmã dela, e libertar-se daquilo. Mas não, vive com ele este tempo todo, aceita o espancamento, os maus tratos, não defende os filhos, inclusivamente chega a defender e a estimular uma filmagem de sexo com crianças, pedofilia, para depois ser vendido. E o que é mais incrível é que ele aceita toda esta situação e de alguma forma deve gostar. Portanto, há certas mulheres que devem gostar de serem espezinhadas e de serem humilhadas, e por isso existem estes homens que não são nada e que só são alguém enquanto fazem algo aos mais fracos. É um livro que dá que pensar sobre esse ponto, e já não é a primeira vez que se me apresenta este tipo de livros, este tipo de situações também na minha vida, em que há um certo prazer em ser vítima e há uma certa falta de personalidade da parte de certas mulheres. De qualquer maneira, temos aqui mais uma vez um caso de sobrevivência. Ela acaba por vencer e, como digo, com a mente no lugar, sem ficar distorcida ou doente psicologicamente, e dá à luz uma filha que hoje é belíssima, é lindíssima. Eu vou deixar em baixo um link dela num vídeo do YouTube a cantar. E tem mais um filho, enfim, tem alguns casamentos mal sucedidos, mas depois acaba por acertar, enfim, coisas, vicissitudes na vida, mas acaba por, enfim, ficar em paz com ela própria e todo o seu passado, apesar de tudo o que ela sofreu. Tinha toda aquela violência doméstica, mas teve uma coisa ao mesmo tempo boa, que era uma certa liberdade, aliada à sua inteligência e ao facto de ter uma certa liberdade de ir para aqui para acolá. Ela acabou por desenvolver ferramentas de sobrevivência e de, enfim, de tarefas capazes de a defender posteriormente, ao mesmo tempo que tinha também teve amigas muito importantes na vida dela, que ela nunca esqueceu, e que veio uma delas até dar o nome à sua filha. E isso é realmente fantástico, e nem todas as pessoas têm essa sorte de encontrarem amigas que a apoiam e que lhe dão de alguma forma um rumo. Isso não é todos os dias que acontecem. Este livro, mais uma vez, é o estilo do livro de sobrevivência, um relato de uma vida fácil de ler, tal como os outros que eu li anteriormente, e dá que pensar sobre este ponto das mulheres submissas, sem baixa autoestima, que se subjugam e se anulam às mãos de verdadeiros predadores. É triste porque se sente
toda a injustiça feita a crianças abusadas sexualmente, espancadas, e depois as próprias autoridades dão apoio aos monstros e a estes psicopatas que infelizmente continuam a existir. Muito temos que evoluir neste planeta e tornarmos-nos mais empáticos, e que estas situações não voltem a acontecer, e ainda continuam no século XXI. Mais uma vez, o meu triste segredo, de Jenny Townley. Recomendo. Até à próxima, até aos próximos livros, boas leituras, e tomem cuidado, façam estas viagens e meditem e pensem também sobre os livros e sobre a vida e sobre as pessoas, para nos ajudar a compreender o mundo que vivemos e nos sentirmos em paz connosco próprios, e ao mesmo tempo também termos uma certas ferramentas interiores para enfim, aceitar as dificuldades que nos apresentam no dia a dia, que vão sempre, a vida não é fácil, mas vale a pena. Beijinhos, até à próxima.